Oi, continuando com a nossa sequência de vídeos, hoje eu vou tratar do capítulo 8. Eu acabei dividindo o capítulo 8 em duas partes, porque eu acho que ele é um capítulo muito importante para o decorrer da disciplina. E o entendimento dele fica mais fácil com a parte introdutória, que foi a parte um, e essa parte que vai ser uma parte de mais entendimento, que a gente vai ter de como o lugar geométrico vai fornecer informações a respeito do sistema para a gente. Então esse vai ser a parte 2. A gente vai tratar a partir da seção 8.4 do capítulo 8. O que a gente vai querer com a seção 8.4? Ele vai estar buscando esboçar o lugar geométrico das raízes. A gente pode relembrar que no vídeo 1 a gente teve como a gente expressava essas raízes, como a gente definia o plano, como ele poderia ser definido tanto da forma cartesiana quanto da forma geométrica, como a gente tratava é, esse lugar geométrico das raízes de acordo com a variação do ganho, e a gente conseguia variar os polos e o sistema ia alterando o seu comportamento de acordo com o ganho e consequentemente os polos. Então, o que a gente vai querer? A gente vai ter que o lugar geométrico das raízes vai ser para quando a gente vai querer analisar todos os pontos S ou polos que a gente vai ter, no qual a gente vai ter um resultado dos ângulos deles múltiplos ímpar de 180, que foi o que a gente concluiu com as propriedades do lugar geométrico das raízes. Que para ele estar no lugar geométrico das raízes, ele tem que ser um múltiplo ímpar de 180, tratando que a gente estava tratando de uma realimentação unitária dentro do nosso sistema, da malha fechada. Então, agora a gente vai querer esboçar um lugar geométrico não tão detalhado, mas que a gente consiga extrair muita informação dele. Para isso a gente vai definir 5 regras que vão ser de suma importância para a gente ter uma visão geral de como o sistema está funcionando muito rápido. Quando a gente vai projetar ou vai querer modelar alguma coisa de bate-pronto assim para ficar mais fácil. Então vão ser essas 5 regras. Qual que é a primeira? O número de ramos. O número de ramos do lugar geométrico das raízes é igual ao número de polos em malha fechada. Lembra que a gente fez a análise do sistema de malha fechada? Então a gente vai ter que esses números vão se coincidir. Depois vai ficar mais fácil que eu vou demonstrar uma foto. Uma simetria. A gente já tem que as raízes, o lugar geométrico das raízes é simétrico em relação ao eixo real. Então a gente tem que tudo que vai acontecer na parte superior do eixo real vai ser igual na parte inferior do eixo real, tanto como zero quanto como polos complexos. Isso é uma certeza que a gente vai ter para esboçar o nosso lugar geométrico das raízes. E o segmento do eixo real, a gente vai ter que, para o eixo real, com um ganho maior que zero, o lugar geométrico das raízes à esquerda é um número ímpar de polos ou zero finitos em malha aberta sobre o eixo real. Então a gente vai ter que, a partir do ganho zero que a gente vai ter, a gente sempre vai ter um número ímpar de polos ou de zeros que vão estar em malha aberta sobre o eixo real. Isso vai definir com que a gente consiga expressar os nossos polos ou os nossos zeros com mais facilidade dentro do desenho. Então a gente tem ali o número de ramos. Eu peguei um exemplo do início do capítulo 8, que foi a gente viu que o número de ramos é igual ao número de polos. Então a gente tem os dois polos que a gente tem, um em 0 e outro em 10, e a gente consegue definir dois ramos, que vai ser o ramo que está vindo de 0 até menos 5 e o que está vindo de menos 10 até menos 5. Esses vão ter os dois ramos que vão estar dentro desse lugar geométrico das raízes para essa T de S. E a simetria que a gente vai ter ali do lado do eixo direito do nosso plano, a gente tem a simetria de acordo com o P1 ali, que a gente vai ter dois zeros imaginários e dois polos imaginários. A gente pode ver que eles são simétricos com o plano do eixo real. E a quarta regra vai ser os pontos de inícios e de términos, que vão ser que o lugar geométrico das raízes se inicia nos polos finitos, infinitos de GH de S, e termina nos zeros finitos e infinitos de GH de S. Então a gente fica o questionamento. A gente acabou fazendo o ganho variar para variar os zeros. A gente vai querer definir esse caminho que o nosso sistema vai estar obedecendo de acordo com o ganho, que é o parâmetro que a gente fixou. Então a gente vai ter a nossa T de S sendo do modelo inicial, que a gente separou da nossa G e H de S, do nominador e do denominador de GH de S.
Então a gente vai fazer com que esse ganho tende a zero, que é o nosso caso inicial. A gente pode ver que quando o ganho tende a zero, a nossa T de S, a parte que vai estar responsável pelo ganho no denominador, ela vai se resumir a uma fração muito pequena do nosso valor. Então a gente vai ter que a parte dos polos, elas vão se sobressair da nossa T de S, fazendo que quanto o ganho tende a zero, os nossos polos se sobressaem. Então o nosso lugar geométrico das raízes vai começar nos polos, e quando o nosso K tender a infinito, quando a gente vai ter um ganho muito alto, a gente vai ter o caminho à direita, que vai ser quando a nossa T de S, o valor do denominador de G mais o denominador de H de S, ele vai se tornar um valor muito pequeno perto do valor que vai estar acompanhando o ganho. Então, a nossa T de S, o nosso lugar geométrico, vai tender a ficar em função dos zeros. Então, a gente consegue definir que sempre os nossos lugares geométricos vão começar obrigatoriamente nos polos e vão terminar nos zeros. Por quê? Porque nos polos a gente vai ter um ganho zero e nos zeros a gente vai ter um ganho infinito. A quinta regra vai ser o comportamento no infinito, que vai ser onde o lugar geométrico das raízes tende a uma reta assíndota quando o lugar geométrico tende a infinito. Além disso, essas assíntotas vão dar pela interseção com o eixo real, que ela vai ter um ponto de interseção e o ângulo que ela vai obedecer. Para isso a gente vai ter que ver um comportamento da nossa T de S tender a infinito. Se a gente tem um sistema que se a função tende a infinito quando o nosso S ou o nosso polo tende a infinito, a gente sabe que essa função vai possuir um polo no infinito. E a gente sabe que se essa função tende a zero quando o S tende a infinito, então essa função vai possuir um zero no infinito. Quando a gente tem um sistema que a gente vai ter uma T de S que a gente vai possuir 3 polos ou 4 polos finitos, e a gente vai acabar tendo 1, 0, 2, a gente já sabe que a gente vai ter zeros infinitos. Por quê? Porque toda função S tem um número igual de polos e zeros. Dentro desses polos e zeros, contam tanto os polos finitos quanto infinitos. Então a gente sabe que polos são iguais a zeros, e os polos vão ser igual ao polo, a soma dos polos finitos e infinitos. E o zero vai ser a soma dos zeros infinitos e finitos. Então a gente vai ter que, para esse comportamento infinito, quando a gente for expressar no gráfico, que posteriormente fica mais fácil, a gente vai ter que esse ponto de interseção vai ser igual à somatória dos polos finitos menos a somatória dos zeros finitos, sobre a quantidade de polos finitos menos a quantidade de zeros infinitos. E o ângulo de abertura que ele vai fazer com o eixo vai ser igual a 2k mais 1π, que é o que a gente obedeceu como a regra do teste do ângulo, ou a regra angular que a gente tem que obedecer para que a gente tenha esse lugar geométrico das raízes, que ele faça parte desse lugar geométrico das raízes, e sobre a quantidade de polos finitos menos a quantidade de zeros finitos. Aqui a gente pode ver à esquerda o ponto de início e o ponto de término, que a gente definiu, que o nosso lugar geométrico das raízes vai começar nos polos, então ele começa no polo menos 1 e no polo menos 2, até que eles vão se encontrar em algum lugar entre menos 1 e menos 2, e vão expandir para o plano complexo. Depois eles vão retornar ao eixo real e vão finalizar o seu ganho, no caso no seu ganho máximo tendendo a infinito, nos zeros de menos 4 e menos 3. E ali o comportamento é infinito. A gente tem uma função que ela vai ter ela tem zeros ao infinito, e a gente vai ter que a assíndota dela vai ser definida pelaquela equação, então ela vai ficar sobre o eixo real, um valor próximo a 1,33, acredito ali. E essa assíndota vai ter um ângulo que vai ser definido pela equação anterior. Então a gente sabe que esses valores que vão ser a assíndota que vai, vamos dizer, limitar o nosso funcionamento do nosso sistema de acordo com que ele vai tendendo ao infinito. Então esse valor vai ser aproximado, mas nunca vai ser o valor que vai chegar próximo a isso, que vai chegar a ser isso, no caso. Aí a gente vai ter um caso pro comportamento 5, que é o comportamento ao infinito, para facilitar o entendimento, que a gente vai ter uma K de GH de S, sendo como um ganho sobre S, multiplicar S mais 1, S mais 2. A gente consegue definir que esse sistema vai ter 3 polos finitos, com S sendo igual a 0, S sendo igual a menos 1 e S sendo igual a menos 2, e nenhum zero finito, que é o que a gente estava tendo até agora. Só que a gente tratando o comportamento
sabendo que o número de polos tem que ser igual ao número de zeros, a gente faz a análise tendendo ao infinito. Então a gente sabe que quando o nosso S tende ao infinito, a nossa equação, essa KGH de S, vai ficar igual sobre o ganho sobre S ao cubo, que vai ser porque os nossos valores vão extrapolar. E como a nossa função vai ir para zero, então a gente sabe que a gente vai ter três zeros no infinito. E a partir da equação que já foi demonstrada, a gente vai conseguir obter esse gráfico, que vai ser quando a gente vai ter essas assíntotas e como elas vão se comportar. A partir disso, a gente vai querer refinar um pouco mais o nosso esboço, porque a gente já definiu essas 5 primeiras regras. Então a gente vai querer definir o ponto de saída ao ponto de entrada do eixo, que vai ser quando a gente vai ter que o nosso lugar geométrico das raízes vão extrapolar, vão ter um ganho máximo e vão sair do eixo real. E quando eles vão retornar, eles vão sair quando eles vão estar num ganho menor, que vão estar próximo aos polos, e eles vão retornar quando eles estiverem retornando aos zeros. Então a gente vai ter que vamos determinar o ponto de saída e o ponto de entrada, o ponto de saída como sendo ponto 1 e o ponto de entrada como ponto 2. E nesse ponto de saída ou de entrada, vão se formar um ângulo de 180 graus sobre n, onde esse n vai ser o número de polos em malha fechada. Então a gente vai ter 3 métodos para a gente determinar qual ponto vai ser esse que ele vai sair. Lembra que a gente determinou que ele ia sair ou entre menos 1 e menos 2? Agora a gente vai querer saber o interesse em qual ponto vai ser esse exatamente. Então, o primeiro método a gente vai maximizar e minimizar o ganho de K com cálculo diferencial. Então a gente vai ter que para K ser igual a menos 1, menos 1 sobre GH de S. A gente sabe que o S vai ser igual ao ponto que a gente está querendo analisar, que a gente vai maximizar e minimizar. Então a gente sabe que o K vai obedecer, vai estar em função dos nossos pontos de interesse. A gente vai conseguir esboçar esse gráfico, que vai ser quando a gente tem o ponto de entrada e o ponto de saída. A gente já tem, pela regra 4, que o nosso sistema vai se iniciar, o nosso lugar geométrico das raízes vai se iniciar em um polo, então ele vai estar entre menos 1 e menos 2. E o nosso ponto de interesse vai ser aonde ele vai sair. Então ele vai sair, vai ultrapassar o eixo imaginário e vai voltar nos zeros, que vai ser algum lugar entre 3 e 5. Então a gente vai ter esse ponto de análise. A gente fazendo essa manipulação de K sendo igual a menos 1 sobre G do ponto de interesse vezes H do ponto de interesse, a gente vai ter que, maximizando esses valores, a gente vai ter um ganho como zero, sendo para os nossos polos menos 1 e menos 2. E a partir do momento que a gente aumenta um ganho, a gente vai ter um ganho máximo quando ele vai estar extrapolando o valor ou o limite do eixo real. E ele vai estar entrando no eixo imaginário. Nesse ponto, se a gente fizer a derivada, a gente vai encontrar esse ponto exatamente que ele extrapolou. E igualmente quando ele está retornando, quando ele está na entrada de novo, o ponto de entrada. A gente vai ter um ponto de mínimo, onde o ganho está aumentando, vamos supor, 29.000, 29.200, 29.300. Não, a gente vai ter um 29.100. A gente viu que esse ponto foi um ponto de mínimo dentro de uma crescente de ganho que ele vai ter, entendeu? Então, esses pontos de máximo e mínimo vão identificar onde foi o nosso ponto de entrada e ponto de saída do eixo real. O segundo método que a gente pode fazer isso, que não seja essa maximização e minimização, é quando a gente vai aplicar o método da transição, que ele só simplifica a etapa da derivação para a gente não encontrar esses máximos e mínimos, e os pontos de entrada e saída vão satisfazer essa relação, onde a gente sabe que o ponto de entrada vai ser igual ao os zeros e os polos, vai ser 1 sobre o ponto de entrada mais os zeros de I, que vai obedecer 1 sobre o ponto de saída mais os 1 ponto de entrada, de saída, desculpa, mais o polo. Então a gente sabe que esses polos e esses zeros são negativos dos valores dos zeros e dos polos. E o terceiro método que a gente vai querer encontrar vai ser através de método computacional. A gente pode ter software que fazem varredura do lugar geométrico das raízes de acordo com a sua TDS que você insere nele. Que fica interessante, fica curioso você resolver através de MATLAB e você ver como o lugar geométrico está se comportando de acordo com a variação de TDS que a gente vai realizando.
A gente vai ter outro esboço, que a gente vai, outra regra adicional para a gente esboçar esse gráfico, que vai ser quando o nosso lugar geométrico vai acabar intersecção o eixo imaginário. Que nesse ponto onde ele vai acabar cruzando o eixo imaginário, a gente vai separar o sistema de operação estável para o sistema de operação instável. A gente já definiu que o nosso sistema, a partir do momento que ele tiver uma resposta, duas respostas reais distintas, ele vai ter um comportamento. A partir que ele tiver uma resposta real igual, ele vai ter um comportamento como criticamente amortecido. E a partir do momento que ele tiver duas respostas imaginárias complementares, ele vai estar como subamortecido. Então, até que ele está se comportando como subamortecido, ele vai cruzar o eixo imaginário, ele vai estar estável. A partir do momento que ele passar para o plano direito do nosso eixo imaginário, ele vai ter um comportamento como instável a partir desse momento. E o que esse ponto de interesse vai nos fornecer? Porque a gente vai querer estudar isso. Porque o valor onde ele vai cruzar vai nos fornecer a frequência de oscilação, como ele vai estar um sistema estável, ele vai ter um comportamento a se oscilar com o tempo. E o ganho que a gente vai ter nesse ponto, então, para um ganho 50, eu vou ter ele cruzando, que a gente está variando o ganho para encontrar o lugar geométrico das raízes. Para a gente ter um ganho, meu ganho 50 é o ponto onde ele cruza o meu eixo imaginário, que vai fornecer o ponto máximo de estabilidade do meu sistema, que vai ser, eu sei que se eu adicionar um ganho até 49,9999, meu sistema vai ser estável. Se eu adicionar 50, ele vai se tornar instável já, a partir desse momento. Então ele delimita como a gente vai encontrar esse valor. E para a gente determinar em qual vai ser esse ponto de cruzamento, ou determinar esse ponto e o ganho, a gente pode fazer através do critério de Roth. Por quê? Porque a gente vai forçar uma linha de zero na tabela de Roth para obter o ganho, e a gente retornando uma linha anterior para um polinômio par, e resolvendo essa raiz, a gente obtém a frequência no qual o ponto que ele vai cruzar. Então a gente vai ter o ganho máximo através da linha de zeros e o ponto exato que ele vai cruzar através da gente resolvendo o polinômio par que a gente vai encontrar da tabela de Roth. Outro método para a gente realizar esse teste é a soma dos ângulos, deve-se totalizar 2k mais 1, 180, ou um múltiplo ímpar de 180, desculpa. E também pode ser feito através de inspeção computacional, como foi dito anteriormente, que facilita muito o entendimento da matéria. A gente vai ter também o ângulo de partida e de chegada, que vai ser o quê? Quando a gente vai ter um lugar geométrico, um polo complexo, a gente quer entender qual vai ser o ângulo que ele vai estar, que o lugar geométrico vai estar cruzando com ele, ou qual o ponto de entrada e partida do lugar geométrico em relação a esse ponto. A gente vai definir um outro ponto arbitral, um polo arbitral, que vai estar uma distância aí do nosso ponto de interesse. Então a gente, pela soma do teste dos ângulos, ou a soma dos ângulos, que vai ser 2k mais 1 vezes 180, que a gente tem que todo ponto que está no lugar geométrico das raízes, ele vai obedecer essa regra com uma realimentação unitária negativa, uma realimentação negativa. A gente vai fazer esse teste e o único valor que a gente vai ter como incógnita vai ser esse θ1 ali no gráfico, que vai ser o nosso valor de interesse. Então esse θ1 vai coincidir com o ponto de partida e o ponto de chegada do lugar geométrico em relação ao nosso ponto de interesse. Aí, posteriormente, a gente vai dar uma revisão, que vão ser o número de ramos, que a gente já sabe que o número de ramos vai ser igual ao número de polos em malha fechada. O eixo da simetria, que a gente vai obedecer que o eixo superior e inferior vão estar simétricos em relação ao eixo real. A gente tem o segmento no eixo real, que a gente sabe que para um eixo real e um ganho maior que zero, sempre vai existir à esquerda um número ímpar de polos e zeros finitos em malha aberta sobre o eixo real. O ponto de início e de término, que a gente vai definir que o lugar geométrico vai se iniciar nos polos finitos e infinitos e vão terminar no zero finitos e infinitos. A gente tem um comportamento no infinito, que vai ser o lugar geométrico das raízes, quando elas vão tender a uma assíndota, que a gente fez a análise do valor tendendo ao infinito, ele pode ser um zero infinito ou um polo infinito, e essas assíndotas vão estar definidas por essa equação que a gente já definiu e analisou também. E as regras adicionais, para a gente refinar esse esboço e ter um maior detalhe, vai ser o ponto de entrada e o ponto de saída do eixo real, onde o lugar geométrico das raízes sai, a gente vai ter um ganho máximo e depois a gente vai ter
um ganho, um ponto de ganho mínimo, que a gente vai ter que realizar a derivada, ou pode ser através do método da transição. A gente vai ter o cálculo do cruzamento do eixo imaginário, que a gente vai obter por root, que vai ser a regra da gente encontrar uma linha igual a zero e para encontrar o ganho, depois a gente resolve o polinômio par para a gente encontrar o ponto que ele cruza. O ângulo de partida e o ângulo de chegada, que eu acabei de explicar que a gente vai colocar um ponto E para a gente ver qual ângulo, como o lugar geométrico vai adentrar e vai partir e vai chegar em relação a esse ponto. E calibrando o lugar geométrico das raízes, vão ser todos os pontos do lugar geométrico das raízes que vão satisfazer essa equação. E de acordo com isso, a gente vai conseguir definir um ganho para qualquer ponto do lugar geométrico que a gente vai querer calibrar algum fator do nosso sistema. Pode ser o tempo de amortecimento ou alguma coisa assim. Isso vai ficar mais numa análise para quando a gente tiver interessado com alguns parâmetros exatos do nosso sistema. Então a gente consegue também fazer essa análise através do lugar geométrico das raízes. A gente sabe que para a gente traçar isso, a gente vai ter que, como a gente obedece a regra do teste dos ângulos que a gente foi realizado através do vídeo anterior, a gente sabe que para qualquer ponto a gente vai ter um ganho dentro do lugar geométrico das raízes. E esse ganho vai obedecer ao produto da distância dos polos finitos sobre o produto da distância dos zeros finitos. Aí a gente vai querer analisar o projeto da resposta transitória através do ajuste do ganho. Então o que a gente está interessado, que a gente definiu até agora para sistemas de no máximo ordem 2. Então a gente vai ter que, para sistemas de ordem superior, a gente vai conseguir ter uma influência ou uma menor influência sobre o regime da resposta transitória. Só que a gente sabe que os sistemas vão ser de ordem superior. Então como que a gente vai minimizar esses erros na resposta transitória? Então a gente sabe que os polos de ordem superior vão ter que estar muito afastados para eles não interferir na nossa resposta de segunda ordem, que é a resposta dominante. Então, se a gente conseguir que os polos de ordem superior estejam muito afastados, mesmo a gente simulando um lugar geométrico da raiz que seja um aproximado, esse valor aproximado vai representar um, uma precisão significativa considerado se os polos de ordem superior estivessem muito próximos. A segunda condição para que a gente consiga fazer a simplificação de um lugar geométrico das raízes de um polo superior para um lugar geométrico das raízes de segunda ordem vai ser que se os zeros da malha fechada forem próximos dos nossos polos de segunda ordem, que são os polos dominantes, então eles vão alterar isso daí. Só que se a gente conseguir cancelar com os polos de ordem superior da malha fechada, então os zeros de malha fechada vão se anular com os polos de ordem superior, que foi a simplificação que a gente viu no capítulo 4, acredito. Então o nosso sistema vai continuar valendo, a gente vai conseguir representar um sistema de ordem superior, um lugar geométrico das raízes de ordem superior, com o lugar geométrico das raízes de uma ordem de segundo grau. A gente tem a terceira condição, que se os zeros em malha fechada não forem cancelados, esses zeros vão ter que estar afastados dos nossos par de polos de segunda ordem, que vão ser o dominante. Então a gente sabe que essas três regras, se obedecendo, a gente consegue representar um sistema muito mais fácil e com uma precisão considerável, sem ter que realizar tanta conta e sem ter que utilizar método computacional. Então a gente vai ter aqui o passo a passo que a gente vai fazer. A gente vai esboçar o lugar geométrico, a gente vai admitir que o sistema seja de segunda ordem para facilitar as contas e vamos determinar o ganho, os nossos parâmetros que a gente vai querer fazer, que vão atender a nossa resposta transitória. A gente vai justificar essa hipótese com as três condições anteriores e, se acontecer, se forem válidas essas hipóteses, nosso sistema fica bem representado. Se não ocorrer, a gente vai ter que recorrer a sistemas computacionais para fazer a simulação desse sistema de ordem superior. A gente pode ver nas imagens A e B que quando a gente tem na imagem A um polo de ordem superior que está muito mais próximo de um polo de segunda ordem, que são os dominantes, ele vai ter uma influência maior. Então a gente sabe que a nossa imagem B ela vai ter uma aproximação melhor, porque o P3 está muito mais distante dos polos de ordem de segunda ordem mais próximos. Mesma coisa acontece com a imagem C, quando a gente vai ter que os zeros vão estar muito mais distantes do nosso sistema. Então a gente
vai ter uma resposta muito melhor para o sistema D, porque, desculpa, os nossos polos vão estar muito mais distantes do nosso polo mais de ordem superior, mais distante. Então a gente vai conseguir anular o polo com o zero ali. O P3 a gente consegue anular com o zero, porque eles vão estar mais próximos do que na imagem C. No 8.8 a gente vai tratar sobre o lugar geométrico das raízes generalizado, que até agora a gente tratou do lugar geométrico das raízes variando o ganho, só que não só isso a gente pode ter interesse, a gente pode ter interesse em querer variar como o lugar geométrico vai se comportar de acordo com a variação do polo, entendeu? Então a gente vai querer fazer a alteração desse sistema para que a gente consiga expressar a variação disso dentro do lugar geométrico. Então a gente tem que, utilizando como um exemplo, a gente vai ter esse sistema já pré-definido, então a nossa KG de S H de S vai ficar igual a 10 sobre S mais 2 mais S sobre o polo 1. Então, para que a gente consiga variar essa função que a gente está querendo, a gente quer variar a função que a gente já está variando, no caso. Só que a gente está variando o ganho, agora a gente vai querer variar o polo. Então a gente vai criar um sistema equivalente para que o polo 1 apareça como um ganho caminho à frente, que a gente consiga variar ele. Então a gente sabe que 1 mais o kg de h de s tem que ficar 1 mais o polo g de s h de s. Que a gente pegou esse mesmo sistema, definimos a nossa t de s, a gente sabe que para isso variar e ser um lugar geométrico das raízes, a gente sabe que a parte inferior vai ter que ser igual a zero, então a gente substitui e faz todo o algebrismo de acordo com o nosso exemplo e encontra esse valor. Depois a gente vai isolar o P de 1, o polo que a gente tem interesse, a nossa variável no caso. A gente faz um algebrismo e divide em cima e embaixo por s quadrado mais 2s mais 10, que foi a parte do que a gente tem interesse, que a gente vai querer colocar a variável P1 em evidência. Então a gente divide e a gente vai encontrar a nossa t de s somente em função do polo. Então a gente vai conseguir variar o nosso sistema de acordo com o polo, sem ter a necessidade do ganho dentro dele. Então, expressando essa nossa t de s no lugar geométrico das raízes, a gente consegue expressar esse valor em função do polo 1. E a gente vai tratar também do lugar geométrico das raízes para sistema com realimentação positiva. A gente estava tratando até agora somente para realimentação negativa. Então, a nossa t de s, quando a gente fosse fazer uma malha aberta representativa dela, a gente ficava com kg de s, e no denominador a gente ficava com 1 mais toda vez, porque a nossa realimentação era negativa e o sinal inverte quando a gente vai fazer essa simplificação. Só que quando a gente trata de realimentação positiva, esse valor negativo, quando a gente for igualar o denominador igual a zero, a gente vai encontrar que k de g de s, h de s, fica igual a 1, que a relação que a gente tinha anteriormente não era essa, a gente tinha a relação que esse valor tinha que ser igual a menos 1, por conta do sinal. Só que transformando em polar, a gente vai ter que vai ser 1 com uma abertura angular de k, que é múltiplo de 360. E o que isso vai ser interessante, que a gente vai fazer análise, porque todo lugar geométrico era representado como sendo um múltiplo ímpar de 180 graus. Contudo, agora, todo lugar geométrico para realimentação positiva é representado como um múltiplo de 360 graus. Então, a gente vai ter os mesmos parâmetros que a gente definiu, como o número de ramos, que a gente não vai ter alteração se a realimentação for positiva, a simetria não vai ter alteração, o ponto de início e de término, a gente vai ter que no eixo real, o lugar geométrico das raízes, a gente vai definir para alimentação positiva. À esquerda a gente sempre vai ter um número par de polos ou zero finitos em malha aberta, só que a gente anteriormente tinha um número ímpar de polos ou zero infinitos em malha aberta. O ponto de início, desculpa, a gente vai ter a simetria do eixo real, que a gente teria aqui. À esquerda a gente teria um número par agora e anteriormente a gente tinha um número ímpar. O ponto de início e de término a gente vai definir que não vai ter alteração, que é que o nosso lugar geométrico das raízes sempre vai começar nos polos e sempre vai se finalizar nos zeros. E o comportamento no infinito é que o lugar geométrico das raízes vão tender a ser assíntotas quando o lugar geométrico tende a infinito, e a gente vai ter alteração na segunda equação. Por quê? Porque antes esse ângulo de abertura que a gente tinha na assíntota,
ele obedecia a multiplicidade ímpar com 180 graus. Agora ele só vai obedecer a multiplicidade com o ângulo de 360. Só que ele normalmente esse ângulo é expresso em rad, para ficar mais fácil de entender. A gente vai ter também os parâmetros adicionais de cruzamento com eixo imaginário. A gente vai buscar os pontos onde os ângulos totalizam e multiplicam por 360, ao invés do múltiplo ímpar de 180 que era anteriormente. A gente vai ter os pontos de entrada e saída do eixo real que não vai ter alteração, que só variam de acordo com o ganho. E a gente vai tratar agora da sensibilidade, que a gente já definiu no capítulo 7, que conforme a gente vai estar variando agora um ganho, a gente vai ter uma variação nos nossos polos, correto? Então a gente vai ter não uma relação linear para essa variação. Então a gente vai querer definir qual que vai ser a sensibilidade se eu altero muito ganho e eu tenho pouca alteração no polo, então meu sistema não tá, a sensibilidade está baixa. Agora, se eu tenho pequena variação de ganho de 0,10 para 0,15 e o meu polo altera muito, vai de -1 para -5, então a gente tem um sistema muito sensível. E é isso que a gente quer entender, como que a variação do ganho vai interferir na nossa variação do polo. Então, como esse polo é interferido pelo ganho, pode-se dizer assim. Então, a gente vai ter que a sensibilidade do nosso polo em relação ao ganho, já definido pela fórmula do capítulo 7, vai ser o ganho atual sobre a posição atual do polo, que multiplica a variação do polo sobre a variação do ganho. Só que agora a gente vai focar no interesse na variação do polo. Quanto o meu polo está variando em função ao meu ganho. Então, a cada quanto de ganho eu vou ter um ganho de polo, uma variação do meu polo, para que possa ser feita a análise. Com variação de ganho de tal valor a gente consegue fazer com que o meu sistema fique criticamente amortecido, entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. Então a gente sabe que a variação do nosso polo vai ser igual à sensibilidade que a gente vai ter do nosso polo em relação ao ganho, que vai multiplicar a variação do nosso ganho sobre o ganho atual que a gente está tendo. A gente consegue encontrar exatamente a variação de polo que a gente está tendo. Então, foi isso a aula de hoje.